A aula de hoje é dos herdeiros necessários. Herdeiros necessários, segundo o artigo 1845 do Código Civil, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não herdeiro necessário, legitimatário ou reservatário, também assim chamado, é o descendente em linha reta, filho, neto, bisneto, ou ascendente, pai, avô, bisavô, sucessível, ou seja, é todo parente em linha reta, não excluído por indignidade ou deserdação, bem como o cônjuge ou companheiro. Aquela ressalva aqui que cônjuge e companheiro, para a lei, são equiparados, tá? Que nós já vimos na aula passada. Bom, e daí ser herdeiro necessário? O herdeiro necessário tem uma garantia legal que a eles são reservados a chamada legítima, ou seja, uma parte do patrimônio do autor da herança que não pode ser disposta de forma gratuita, não pode ser doada, não pode ser testada, deve se reservar aos herdeiros necessários essa legítima. Bom, como se dá isso? Artigo 1846, de uma clareza solar, diz: pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Metade dos bens da herança. Aqui que metade dos bens da herança se refere o artigo 1846. É necessário saber o regime de casamento. Se a pessoa era solteira, né, não era casada, metade do seu patrimônio é considerado a legítima e a outra metade é chamada de parte disponível. O que é parte disponível? Tem liberdade para dispor da forma que quiser. Em vida, a pessoa tem liberdade para dispor de todo o seu patrimônio de forma onerosa, porque os negócios jurídicos de forma onerosa, os bilaterais sinalagmáticos, você não está se desfazendo do seu patrimônio, você está trocando um patrimônio pelo outro, você vende alguma coisa, você troca um bem móvel ou imóvel por dinheiro. Então, nisso não há problema nenhum, não existe questão de legítima, parte disponível para os negócios jurídicos onerosos. Já aos negócios jurídicos gratuitos, a lei coloca uma ressalva que não pode doar em vida todo o seu patrimônio. Há de ser preservado a legítima, ou seja, a parte dos herdeiros necessários. Se houver. E se não há herdeiros necessários, mesmo assim a lei diz que ele deve reservar para si a renda suficiente para a sua mantença. A pessoa não pode se desfazer de tudo e depois ficar dependendo dos outros. Essa é a lógica da legislação em relação ao patrimônio da própria pessoa. Então a legítima é metade do seu patrimônio. E aqui, há que saber também do quanto ao regime de bens. Então vamos começar pela comunhão universal de bens. Aquele que é casado em comunhão universal de bens, tem como patrimônio metade de tudo, ou seja, a outra metade é de seu cônjuge. A metade do patrimônio é que é a dele. Então a legítima é calculada em cima do patrimônio dele, não do patrimônio do casal. Então se o casal tem de patrimônio R$1 milhão, o patrimônio do decújus é R$500 mil. Sobre esses R$500 mil, então é calculada a legítima e a parte disponível. A legítima é 250 mil e a parte disponível 250 mil. Por quê? Porque 500 mil são de propriedade do cônjuge supérstite, do cônjuge sobrevivente. Da mesma maneira, há que se olhar os outros regimes de bens, a comunhão parcial, a questão do patrimônio comum, do casal e do patrimônio particular e calcular o valor da legítima. Então, sempre preservando a meiação que é do cônjuge sobrevivente. Então, com essa ressalva. E ainda segue o artigo 1847 de como é calculada essa legítima. Diz lá: calcula-se a legítima sobre o valor dos bens
na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Então, primeiro, eu faço o cálculo do valor dos bens existentes no momento da abertura da sucessão, no momento da morte da pessoa. É ali que eu tenho que calcular o valor dos bens. Não lá atrás, nem para frente. No momento da abertura da sucessão. É feito o pagamento das dívidas, das despesas do funeral, dos impostos. E aí, então, do valor líquido é calculada a legítima. E no finalzinho do artigo ele diz uma coisa que é importante ali. Adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Quais são os bens sujeitos à colação? O herdeiro necessário, o descendente, que recebeu uma doação em vida do falecido, deve trazer a colação, ou seja, trazer para os autos de inventário, para que seja o valor daquele bem que ele recebeu em doação incorporado ao cálculo da legítima. Em momento oportuno, nós vamos estudar separadamente o Instituto da Colação, porque ele está capitulado lá do artigo 2002 ao 2011 ou 2012 do Código Civil. Então, em 10 artigos ele explica como é que funciona a colação, a possibilidade de dispensa da colação e tudo mais, para que seja possível a doação ou não. Qual que é a finalidade disso? As liberalidades feitas pelo autor da herança, depois todas passam a compor o monte, para se calcular o valor da legítima, depois pagar os quinhões, preferencialmente permanecendo o bem doado com a pessoa do donatário. Então, essa é a regra da colação. Nem todo bem precisa ter trazido a colação, mas em momento futuro a gente destrincha esse conceito com um pouco mais de detalhe. Mas já fica aí a ressalva da questão da colação. Bom, então essa é assim que se calcula a legítima pela inteligência do artigo 1846 e 1847 como forma de preservar os herdeiros necessários. Aí, por certo, aqui, dos herdeiros necessários, esse é um dos motivos pelo qual em nosso país o testamento é tão pouco utilizado, já que na grande maioria das vezes o objeto do testamento seria para beneficiar descendentes, ascendentes e cônjuge. Então dispensa-se o testamento. O que se busca hoje no Brasil é uma maneira, em outros países também, já há muito tempo, é uma maneira de antecipar a partilha dos bens, a fim de evitar para os seus descendentes os infortúnios, as dificuldades de fazer um processo de inventário e antecipar tudo isso. E para dar um pouco mais de tranquilidade para o autor da herança. Então, esse é o cálculo. Bom, aqui é interessante porque, se vocês perceberam, nos herdeiros necessários não faz menção a colaterais, que lá no 1829, pela ordem de vocação hereditária, estão em quarto lugar: descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Os colaterais não são necessários. Então diz o artigo 1850, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha em seu patrimônio sem os contemplar. Ou seja, faça um testamento deixando para qualquer pessoa sem contemplar os colaterais. O que restará aos colaterais? Nada, não restará nada aos colaterais se o autor da herança fizer a disposição testamentária contemplando todo o seu patrimônio para outras pessoas que não eles. E não há do que reclamar, porque é uma permissão legal, está dentro da possibilidade da lei, e não há, nesse caso, algo que possa ser feito por eles. Então é legítimo, é possível, e às vezes recomendável. Então, a possibilidade de exclusão.
Agora algumas características da lei. Nas disposições testamentárias, em relação aos bens da legítima, a lei põe algumas questões. Vamos para o artigo 1848. O que ele diz? Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Então, da parte da legítima, dessa metade do patrimônio que é reservada exclusivamente para os herdeiros necessários, o autor de herança não pode no testamento impor alguma destas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade. Tá? Por quê? Tá? A lei dá essa ressalva, tá? Para que seja possível que esse patrimônio componha o dos herdeiros, eles tenham livre administração. Inserida uma cláusula de inalienabilidade, impede que o herdeiro necessário possa vender esse bem. Tá? A não ser de que haja motivo relevante no testamento. Qual seria o motivo relevante no testamento? O herdeiro necessário, ele é falido. Insolvente civil. Há contra ele uma ação de insolvência civil e ele perdeu a administração do seu patrimônio, todo o patrimônio está sendo levado pelos seus credores. Nesse caso, o autor da herança, vendo isso, pensando na proteção do próprio herdeiro para que ele possa ter este bem consigo, na disposição testamentária coloca essa cláusula. Ele nem precisa fazer a doação, o testamento específico, basta que para tanto coloque no testamento que do quinhão do herdeiro fulano de tal deverá ser gravado os bens reais, imóveis, com a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. A cláusula de incomunicabilidade significa que não vai comunicar com um cônjuge independente do regime de bens. Então, às vezes o cônjuge é uma pessoa que está falida e não o herdeiro. E aí, para evitar, havendo a comunicação nesse caso, no regime de comunhão de bens, o cônjuge é herdeiro também, então põe a cláusula de incomunicabilidade. Aquele bem não comunica com o outro. Tá? Mas para isso é necessário que haja no testamento, como é que fala aqui? Justa causa. Demonstrar no testamento a justa causa, o que não é muito difícil nos exemplos que eu passei. Tá? Segue lá no parágrafo 1º, que diz assim: não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Tá? Que os herdeiros substituam os bens que estão recebendo por outros. Então, é aqueles bens da legítima e assim o serão. Tá? O parágrafo 2º diz: mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. O parágrafo 2º faz referência ao caput, do artigo 1848. Em que sentido ele faz referência? Ora, se for oposto uma cláusula de inalienabilidade, eu não posso vender. Se há justa causa para essa inalienabilidade, fica o herdeiro proibido de vender. Porém, provando o herdeiro que há justa causa para a venda, pode ser alienado o bem. E o valor desse bem deve ser colocado para a aquisição de outros bens, que ficarão gravados com a cláusula de inalienabilidade. O que vai ocorrer é a substituição de um bem por outro, de um bem imóvel por outros bens imóveis, que também não poderão ser vendidos. Então, você não acaba com a inalienabilidade, você só substitui os bens. Então, os bens subrogados continuam com a cláusula de inalienabilidade. Isso pode ocorrer, dado uma supervalorização, interesse de mercado, possibilidade de vender uma pequena fazenda e o
e o herdeiro não faz a mínima ideia do que fazer com aquela fazenda, não tem isso de vender aquilo para comprar bens na cidade, levar a locação, uma casa para ele poder morar e etc. Então, mostrar que será muito mais útil para ele. Tá? Então, basta convencer o juiz. Bom, o artigo 1849. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o herdeiro da legítima, o direito à legítima. O artigo 1849 está falando o seguinte aqui. Não é toda disposição testamentária, não é toda a doação feita em vida, tá, que é considerado antecipação da legítima. Não é porque eu recebi uma doação, porque eu recebi uma disposição testamentária, que eu não tenho direito à legítima. Se é a antecipação da legítima, o valor daquilo que eu recebi vai ser descontado daquilo que eu tenho por direito e receberei o restante. É isso que diz o artigo 1849. Não perde-se o direito à legítima. Tá? A questão aqui às vezes, um dos filhos recebe por testamento um legado. O legado, vai ser visto lá na frente, é a disposição testamentária que transmite determinado bem específico. Quer o autor da herança deixar para um dos filhos, uma das filhas, determinada casa, para que fique com ele. Como agradecimento, não sei o quê. Se nada ele falar que aquilo é da parte disponível, considerar-se-á que faz parte da legítima. Fica com a casa, mas é calculado o valor do quinhão, a casa fará parte do quinhão dela, receberá o restante. Esse o cálculo, não perde o direito à legítima. Se lá no momento da liberalidade do testamento ou da doação fizer o doador ou o testador menção expressa de que aquela doação ou testamento faz parte, da parte disponível, dispensando que seja levado à colação, o herdeiro recebe aquele bem, não precisa trazer para o processo e tem direito à legítima tanto quanto os outros. É questão não é de justiça ou de injustiça, mas de preservar a vontade, então aqui, do testador. Quanto à livre disposição dos seus bens. Já fica amarrado com metade do que ele tem que fazer, fica preso, ele não tem liberdade, a outra metade ele tem livre disposição e pode fazer como bem entender, afinal os bens são deles, não são dos herdeiros. O herdeiro tem uma expectativa de quem sabe um dia receber alguma coisa. E desde que o faça por merecer, receberá alguma coisa. Então, tanto que pode ser julgado indigno ou deserdado. Então essa questão dos herdeiros necessários e da legítima, o que é essa legítima. Então fica capitulado aí no Código Civil do 1845 a 1850. Aqui eu faço aquela ressalva novamente do que foi dito na aula passada. Assistam essa aula, se for o caso, assistam novamente. Leiam o código, leiam o resumo, mas leiam a doutrina. Não esqueçam de ler a doutrina. Porque a cada 2 aulas nós teremos uma avaliação, e a cada 2 aulas teremos uma videoconferência. Então, até a semana que vem vai chegar para vocês uma avaliação pelo Classroom e um agendamento de uma videoconferência. Qual a finalidade da videoconferência? Aqui, é simplesmente para tirar dúvida. Não vai ser explanado nenhum conteúdo novo. Então, a gente vai fazer uma videoconferência onde vocês terão a possibilidade de tirar dúvidas sobre o próprio método de ensino, de como que vai ser e etc. nesses dias, e também será dessas 2 aulas, vocação hereditária e herdeiros necessários. E a avaliação dessas 2 aulas em forma de resposta curta. Então, assim que vai funcionar durante o tempo que for isso aí. Eu acredito que nós vamos seguir aí um período um pouco longo. Acho que antes, travando aqui, acho que antes do dia 16 de abril, aí a gente não volta. Acho, não tenho certeza, é na base daquilo que eu acho. Ninguém me falou, não recebi e-mail de ninguém. Só analisando a conjuntura atual.
porque enquanto tiver toque de recolher por aí, não tem como ter aula também. Enquanto os comércios determinar que fiquem fechados, não dá para se reunir. Então vai ser mais complicado. Aqui eu deixo uma ressalva também para vocês refletirem ainda nesse final. Como ficaria a partilha dos bens quando for reconhecida a existência de um casamento e de uma união estável simultâneas, ou de duas uniões estáveis simultâneas? A gente sabe que é possível que haja o reconhecimento. A dificuldade é como fica a partilha. Como é que se divide esses bens? A parte mais fácil é reconhecer que há uma união estável e há um casamento ou duas ou três uniões estáveis. Aí vem a dificuldade. Como é que eu divido o patrimônio do falecido? Quem tem direito a quê? Como é que eu calculo o patrimônio comum? Como é que eu calculo o patrimônio particular? Sabendo que você tem 3 uniões que podem ter patrimônio comum. É aí que vem a dificuldade, é aí que vocês vão ter que resolver um problema daqui uns dias. Bom, vou ficando por aqui. Agora que eu sou youtuber, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação e deixe o seu like, gostando ou não desse vídeo. E sejam todos muito felizes.